Este ano, o deputado Pastor Eurico propôs uma reavaliação do falecido projeto de lei número 580 de 2007, que tentou proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No dia 10 de outubro, esse projeto foi aprovado, por 12 votos contra 5, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. O argumento do deputado Pastor Eurico é que, por não procriarem, as relações homossexuais não proporcionam o ganho social, e por isso não podem contribuir para a substituição geracional. Mas o projeto de lei não será aprovado. Ele ainda precisa ser analisado nas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, depois na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e só então seguirá para o Senado. As chances de aprovação são pequenas, mas a verdadeira pergunta é: por que ainda existem tentativas de limitar direitos conjugais? Essa hora vocês estão super acostumados com televisão, não é isso? Bom, eu sou a Lívia, a gente se conheceu em 2002 e a gente se viu assim, despretensiosamente, e a gente ficou um pouco atraída inicialmente, assim, e depois a gente foi se paquerando até um dia que eu fui num samba e a Lilian tava tocando, que ela já tocava na época, eu encontrei ela. Eu olhei e falei, nossa, quem que é aquela menina? Sabe quando, tipo assim, quem que é? Parece que o meu olhar se atraiu por ela passando, assim. Eu toco e canto, tava tocando nesse bar e aí eu fui até o banheiro para poder cruzar com ela. Eu só queria cruzar com ela, foi uma coisa muito atrativa, assim. Ela me tirou para dançar e a gente dançou junto, assim, esse dia que foi as pessoas olhando, assim. E no final ela me falou que é uma carona, me levou e a gente ficou conversando das 2 da manhã até as 7 horas da manhã, só conversando. Só pegamos na mão, né? É. Quando eu fiquei com ela, eu cheguei na minha casa nesse dia, 7 horas da manhã, quando ela me deixou no portão da minha casa, e eu entrei. E a minha mãe viu uma mudança de comportamento em mim. Por que você chegou às 7 horas da manhã? O que tá acontecendo? Você tá se drogando? Eu falei, não, mãe. Você tá se prostituindo? Eu falei, você tá louca, mãe? Você tá saindo com mulher. E eu não neguei. A gente tinha só ficado, dado um beijo. E naquele momento eu falei, eu não vou negar. Eu estava completamente apaixonada. Em 1 hora. Eu desci do carro pensando assim, como eu vou viver a minha vida sem ela a partir de agora? Eu fiquei muito envolvida. Eu quis viver aquilo, brigasse com a minha mãe, fizesse o que tivesse que fazer. E a partir daí, assim, foi só um crescente. É engraçado estar na frente das câmeras. Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum. Essa amiga minha, que era na época mais amiga minha do que dele, era filha da chefe dele. E eu o conheci no aniversário da chefe dele. E aí, depois de 2 anos de relacionamento, o Rômulo foi aceito numa bolsa de estudos na Europa. E aí ele passou 2 anos longe. Foi uma saudade muito grande, eu vivia com saudade, era um relacionamento à distância, mas ele estava lá o tempo todo. O nosso relacionamento foi crescendo na medida em que, por exemplo, o meu papel ganhava espaço na família dele. Então... O pai da Lívia, em compensação, era policial militar, já faleceu, sempre me acolheu extremamente bem. A Lívia sempre quis casar. Sim. Eu sempre falava, quando eu era criança, eu era aquela criança que alguém perguntava assim pra menina, porque é perigosíssimo isso, né? Você vai casar? Eu falava, Deus me livre, eu não vou casar. Tipo, com 7 anos. E menina quer casar, né? E eu falava, não quero casar, tal, mas... Quando a gente se conheceu, a Lívia é aquela coisa de... Ela tinha mais esse instinto de menina do que eu, de quero casar, né? E como era proibido o casamento, na época era proibido o casamento homoafetivo, não existia. Então, quando a gente estava junto há 6 anos, a gente fez uma festa de casamento. E aí a gente convidou as pessoas mais queridas, um buffet, fizemos uma festa, como se fosse um casamento. Como se fosse não, foi um casamento. Um casamento na época não tinha como assinar documento. Era proibido. Então, a mãe dela foi, minha mãe foi, meus amigos foram. E o meu pai que fez a cerimônia. Foi muito lindo, foi muito emocionante. As pessoas que estavam lá ficaram emocionadas. A gente virou um marco na nossa vida. Mas a gente vai casar novamente. E agora, no papel, casamento... A gente tem união estável, né? E a gente foi vivendo, né?
tranquilamente, aí agora... Aí eu falei assim, Lili, agora que pode. A gente nunca se casou antes porque não podia. No casamento. E depois a gente já era casada e a gente foi considerando assim. Só que daí agora eu até falei, Vamos lá. vamos casar? Eu falei, A gente casou durante a pandemia, logo assim que ele voltou da Europa. Assim, acho que a gente não chegava a conversar sobre casamento, mas teve um momento em que, pelo menos para mim e também para você, ficou bem claro que era hora de dar um passo um pouco maior. Então, como eu, enquanto jornalista, não tive oportunidade de fazer trabalho remoto e tudo mais, e nosso trabalho continuou muito normalmente, mesmo com todos os cuidados, a gente decidiu se casar muito para que ele tivesse garantias caso acontecesse alguma coisa ou comigo ou com ele. Assim, a gente obviamente não fez uma cerimônia, a gente só foi até o cartório, levou tipo 3 amigos, todos de máscara, e assinamos o papel da união estável, que é equivalente ao casamento, né? E casamos, e foi isso. E o futuro a gente foi construindo junto. A gente não pensou na parte institucional da coisa. A gente pensou na prática, porque o casamento de verdade é prática. Eu, como sempre trabalhei com arte, tenho certeza que isso também facilitou minha vida, né? Porque trabalhar em mercado formal, a gente sabe, eu tenho amigos, por exemplo, que fingem ser casados até hoje, porque tem cargo alto em multinacionais, por exemplo, e é casado no papel para fingir um casamento. Porque senão eles não conseguem ter cargos altos. Então, quando a gente entende pela questão legal, o quanto isso implica na vida de um casal, como a Lilian mesmo levantou, de questões burocráticas, do parceiro não ter direito a nada caso um venha a falecer, de plano de saúde, e de um entendimento social mesmo do casal, enquanto um casal legítimo. Eu vejo o papel como uma grande importância, um grande passo para a gente conquistar respeito social. Então, eu acho que é uma junção dupla disso. Primeiro, a gente tem que continuar lutando para que isso exista. E se naturalize. Porque é natural. E ainda quando não tinha e não existia, a gente foi lá e criou esse espaço. Teve esse período em que o Matheus ainda fazia parte da minha esfera particular, não era uma coisa pública. Então eu ainda dividia a minha vida assim em núcleos. E isso é uma coisa bem natural de muitos homossexuais, homens e mulheres, de realmente dividir os mundos assim para eles não se colidirem. E o medo de como isso vai se colidir. Depois que eu voltei da Europa, um pouco depois eu comecei a morar com o Matheus. Meus pais, lógico, sabiam que eu estava morando, sabiam que ali naquela época eu também tive o casamento, a união estável. E os meus pais, mesmo que muitas pessoas da minha família estendida, tias, primas, etc., já sabiam do meu relacionamento com o Matheus, meus pais ainda falavam coisas do tipo, ele está morando com um amigo. E eu confrontei a minha mãe. Pera, você não está me aceitando como você acha que você está me aceitando. Na minha frente, você diz que você me ama do jeito que eu sou, mas na frente de outras pessoas, você cria um filho que você não tem. Aí depois de todo esse processo de como, dos encontros da minha família com o Matheus, os meus pais e tudo mais, quando tudo entrou em união, parece que o meu mundo fez sentido, porque estava tudo fragmentado. Aí depois eu percebi, essa é a minha vida, esse é o meu mundo e isso é o que eu criei de mim. Isso tem um papel fundamental na minha existência. Nós, mesmo estando aqui numa relação em que ele é meu marido, eu sou o marido dele, nós temos uma família, nós estamos completamente oficializados, nós ainda temos esse fantasma que sempre paira. Parece que a gente está andando sob gelo fino, assim, é tudo muito sensível. Sim. É tudo muito frágil. Pra gente, principalmente pra mim, isso bate muito, assim, a importância de estar junto é envelhecer. A gente é uma das primeiras gerações de homens gays que não foi dizimada pela pandemia de AIDS, por exemplo.
Então, para mim, o casamento significa isso, assim, a possibilidade de crescer e envelhecer juntos. E assim, se eu tive a oportunidade de sonhar e de construir isso do lado da pessoa que eu amo, outras pessoas também podem e devem ter. E, inclusive, essas mesmas pessoas que estão criticando, elas vão ter filhos, netos. Como é que elas vão aceitar isso? De certa forma, a gente ter esse ímpeto de ocupar esses lugares passa a ser uma representatividade para netos e filhos dessas pessoas que vão ter filhos LGBTs. É um movimento que se retroalimenta, sabe? A gente faz, a gente vai, a gente ocupa, a gente vê outros casais indo e ocupando, e isso vai fazendo uma comunidade mais forte, e para que não seja uma comunidade daqui a um tempo, para que seja todo mundo.